Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Querido, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, iremos ler a partir do versículo de número 3. Ezequiel 47, a partir do versículo de número 3. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar uma vez mais com os irmãos nessa noite. Agradecer também ao pastor dessa igreja e meu pai, pastor Gesiel Reis. Justificando também a sua ausência nessa noite, o pastor Gesiel está ali na subsede, ministrando a palavra de Deus, na despedida do nosso pastor setorial, o pastor Edson Goretti. Por isso, o nosso pastor não está presente nessa noite. Os irmãos acharam, podem dizer amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, essas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e dessa vez essas águas estavam-me pelos joelhos. Novamente mediu 1000, e agora me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e agora era um rio que eu não poderia o atravessar, porque as águas eram profundas, águas para passar a nado. Pelo rio não se podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou à margem do rio. E ao chegar lá, vi à margem do rio que havia grande abundância de árvores de um ao outro lado. E ele me disse: essas águas saem da região do Oriente para a região de Arabá, onde entram no mar, e quando entram, as suas águas se tornam saudáveis. Os irmãos podem se assentar. Querido, nós temos apenas 30 minutos de palavra nessa noite e é o suficiente, mas eu preciso que você redobre a sua atenção nesse momento. Eu preciso que você preste total atenção, principalmente nesse começo, para que nós possamos colher os frutos da palavra no final. Aqui também eu queria cumprimentar o Messias. O Messias talvez não lembre, mas quando ele congregava no Lagoa Dourada, me chamou para ministrar ali uns 6 ou 7 anos atrás. Messias, um grande amigo, que Deus o abençoe nessa noite. Queridos, a palavra do Senhor que nós lemos vai falar sobre Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento, um dos maiores livros do Antigo Testamento, um dos livros mais recheados do Antigo Testamento é justamente o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, a Bíblia vai nos narrar que nasceu num período onde a Babilônia foi a invadir a Israel. Ezequiel estava ali aproximadamente com 25 anos, quando pela primeira vez a Babilônia, regida pelo rei Nabucodonosor, vai atacar ao povo de Israel, vai ali à cidade de Jerusalém, e nesse primeiro ataque, a cidade de Jerusalém não é destruída, porém, o povo judeu, o povo israelita, é levado cativo para a Babilônia. Naquele primeiro ataque da Babilônia ao povo de Israel, o povo da Babilônia, liderado por Nabucodonosor, vai então levar muitos israelitas para aquilo que todos nós conhecemos como o cativeiro babilônico. Então, sabendo disso, você que frequenta a escola bíblica dominical já sabe que Ezequiel era contemporâneo de Daniel e também de Jeremias. Eles haviam nascido todos no mesmo tempo, numa mesma época. Então, nós vamos perceber pela palavra do Senhor que Ezequiel estava com aproximadamente 25 anos na primeira investida da Babilônia contra Jerusalém. 25 anos, e então se passam 5 anos. Agora Ezequiel está com a idade de 30 anos, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Ezequiel está sentado à margem de um rio, exatamente com a idade de 30 anos. Ezequiel, se estivesse em Jerusalém, iria exercer o sacerdócio, porque a sua linhagem era uma linhagem sacerdotal. A linhagem de Ezequiel vinha de sacerdotes, e então, quando ele completasse a idade de 30 anos, ele exerceria o sacerdócio, se estivesse ali na cidade de Jerusalém, ali no templo que foi construído pelo rei Salomão. Porém, agora Ezequiel não está ali em Jerusalém, Ezequiel não está ali próximo do templo, Ezequiel está no meio da Babilônia, Ezequiel está ali onde os seus costumes estão tentando ser deturpados. Ezequiel não está num ambiente confortável, Ezequiel também não está num ambiente
ambiente favorável, mas a palavra do Senhor me leva a entender que mesmo o ambiente não sendo favorável, mesmo o povo tentando mudar a sua cultura, Ezequiel permaneceu íntegro à palavra do Senhor. Mesmo Ezequiel não podendo mais ser um sacerdote, que imagino eu ser o seu sonho a vida toda, mesmo Ezequiel não podendo realizar mais os seus sonhos, viver aquilo que ele mesmo tinha sonhado na sua vida, ele continuou fiel ao Deus de Israel. E o que eu tenho para dizer para a sua vida nessa noite é: independente das circunstâncias lá de fora, continue fiel ao seu Deus. Independente se os seus amigos usam droga, independente se o seu colega fuma lá no trabalho, independente da realidade, continue sendo fiel ao seu Deus. Aleluia. Queridos irmãos, e então a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel, com 30 anos de idade, estava assentado do lado de um rio, um córrego. E quando Ezequiel está ali, a palavra de Deus vai nos mostrar que Ezequiel tem uma visão. E nessa visão Ezequiel vê uma grande nuvem de tempestade chegando para perto. Nessa nuvem de tempestade, eu preciso que você redobre a sua atenção nesse momento. Nessa nuvem de tempestade, ele vê saindo raios e trovões daquela nuvem. E então aquilo chama a atenção de Ezequiel, e ele começa a olhar para aquilo. E então Ezequiel está vendo uma nuvem repleta de raios e trovões. E então ele vê 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes que ele vê o chamam a atenção. E Ezequiel percebe que cada um desses 4 seres tem 4 rostos. Cada um desses seres com 4 rostos, existe uma roda embaixo dos seus pés. E então esses seres estão com as suas asas conectadas, um na asa do outro. E em cima daquelas asas daqueles seres existe uma plataforma. E em cima dessa plataforma existe algo que Ezequiel vai dizer que era um trono. E assentado nesse trono, Ezequiel vai olhar como a imagem de um homem assentado naquele trono. E aquele homem que Ezequiel olha assentado ali, ele era brilhante. Ezequiel vai dizer que este homem assentado, ele era resplandecente. E Ezequiel vai usar uma palavra para dizer kavod. Kavod traduzido vai dizer a semelhança da glória de Deus. Quando nós vamos olhar essa palavra sendo usada, só vamos ver em outros 2 textos da Bíblia Sagrada, quando o próprio Deus vai na sarça ardente falar com Moisés, e também quando Deus se assenta na arca da aliança. Então kavod, quando Ezequiel usa essa palavra, ele quer dizer, era o próprio Deus assentado no seu trono. Era o próprio Deus que estava vindo ali para dizer: Ezequiel, você não está mais no templo, mas a minha glória vai aonde você estiver, Ezequiel. Irmão, eu vim com uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Não importa onde você esteja, Deus vai te acompanhar. Não importa onde você ande, pode ser até pelo vale da sombra e da morte, você pode andar até pelo meio do vale, você pode até andar aonde for, Deus vai te acompanhar, contanto que você continue sendo fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Aleluia. Ramanai Asé, Ramanai. Aleluia. Então, querido, nessa visão que Ezequiel tem do próprio Deus assentado sobre o trono, nós vamos ver algo interessante. A primeira coisa que nós vamos ver é que quando o Espírito pensava em ir para algum lugar, antes, aqueles anjos em cima daquelas rodas iam e preparavam o ambiente para a chegada do Espírito. Então, onde o Espírito gostaria de ir, aqueles 4 seres em cima das rodas, com 4 rostos cada um, iam à frente. E, irmão, esse mesmo Espírito é o Espírito Santo que, quando Jesus foi morrer naquela cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. Passados 40 dias, ele olhou e disse: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque eu mandarei o Consolador. Esse mesmo Espírito que estava lá com os anjos no céu, é o Consolador que está aqui nessa noite. E quem somos nós perto dos anjos? Não somos nada nem ninguém, mas os anjos lhe recebiam e preparavam a chegada. Eu quero preparar a chegada para Ele nessa noite. Quantos mais querem adorar o nome dEle? Quantos mais querem se movimentar para a chegada dEle nessa noite? Aleluia!
Ele está presente na casa nessa noite, aleluia. Queridos, e essa visão que Ezequiel tem, o próprio Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, você não vai conseguir ser sacerdote, Ezequiel. Ezequiel, aquilo que a vida toda você planejou ser, aquilo que a vida toda você sonhou para ser, aquilo que a vida toda você até estudou para ser, não vai dar. Sabe por quê, Ezequiel? Porque o templo de Jerusalém vai ser destruído. Ezequiel, a Babilônia que fez o primeiro ataque vai fazer o segundo. Só que no segundo vão destruir a cidade de Jerusalém, não vai sobrar nada, Ezequiel. Ezequiel, só que você não vai poder ser um sacerdote. Só que, Ezequiel, quando eu tenho plano na vida de alguém, esse plano é ainda maior do que o sonho que essa pessoa um dia ousou sonhar. Ezequiel, você sonhava em ser um sacerdote, mas Ezequiel, eu vou te levantar como profeta. Ezequiel, não fique assustado, porque eu vou te levantar como profeta. E eu tenho algo da parte de Deus para alguém aqui nessa noite. Ei, talvez você sonhava em cantar quando era pequeno, talvez você sonhava em pregar quando era pequeno, só que foi passando o tempo e isso não deu certo. Só que Deus me manda falar algo para alguém nessa noite: eu tenho um plano na sua vida, eu ainda vou te levantar, eu ainda vou te usar sobre essa terra. Talvez não seja cantando como você queria, ou talvez não seja pregando como você queria, mas tem enfermos para serem curados pelas suas mãos, ainda tem gente lá fora para ser resgatada pela sua palavra, ainda tem pessoas que vão aceitar a Cristo através de você. Deus usa minha boca para dizer para alguém: eu quero te usar, eu quero te usar para levantar vidas, eu quero te usar para salvar pessoas, eu quero te usar. Amanaia sera manai, ramai que rimiara manaia sera mantera manai. Deus não te chamou para ser um crente de banco, não. Deus não te chamou para você ficar sentado quieto, não. Deus te chamou porque Ele quer te usar. Você é uma joia rara, preciosidade do céu. É por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Queridos, após isso acontecer, Ezequiel vai passar a ter algumas visões e entender algo da parte de Deus. Dentre todas as coisas que vão acontecendo na vida de Ezequiel, nós vamos perceber alguns detalhes. Ezequiel vai ao povo e diz: Jerusalém vai ser destruída, coisas ruins vão acontecer. O profeta Ezequiel, ele vai passar por algumas coisas na sua trajetória. Ele vai ficar por 1 ano deitado, comendo comida assada em cima de fezes, para mostrar como será ruim o que eles terão que comer. Porque Deus estava olhando para Ezequiel e dizendo: Ezequiel, Jerusalém vai ser destruída. E por quê? Porque o povo de Jerusalém, o povo de Israel, passou a adorar a outros deuses. O povo de Israel, Ezequiel, está sendo infiel, e é por isso que eles vão passar por isso. É por isso que eles vão passar por essas provas, essas coisas ruins. E então nós vamos observar, irmão, que quando nós temos alguma infidelidade, Deus sabe como tratar de nós. Quando nós temos algum desvio de caráter, quando nós temos algum desvio na nossa vida, Deus sabe como nos tratar. E é por isso, irmão, que eu não sei você, mas eu prefiro ser como Ezequiel. Mesmo em meio às adversidades, eu prefiro ser fiel. Quantos mais preferem ser fiel também? Então, querido, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Ezequiel está profetizando a destruição do povo, a destruição daquela cidade. Só que certa vez, Deus vai dar uma visão a Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 37, nós vamos ver Ezequiel sendo levado por Deus para um vale de ossos secos. A palavra de Deus vai ainda dar uma ênfase e chamar esses ossos de ossos sequíssimos. Esses ossos, Ezequiel está agora sobre cima deles, e Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, é apenas uma visão espiritual. Esses ossos representam o povo de Israel. O povo de Israel, Ezequiel, não tem mais vida. É como se eles estivessem mortos. Porque quando nós estamos afastados de Deus, querido, é como se nós estivéssemos mortos. No mundo espiritual nós estamos mortos. E aí não adianta chegar o demônio e tentar expulsar. Ele vai dizer para você, igual aqueles demônios disseram para os homens que expulsavam em nome de Paulo: Paulo, eu conheço. Jesus, que você diz, eu também conheço. Mas e você, quem é? E então, querido, nós temos
temos que tomar cuidado com isso. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Ezequiel está por cima daqueles ossos, e Deus diz: Ezequiel, podem esses ossos voltar a viver? E então Ezequiel diz: só tu o sabes, Senhor. E então Deus olha para Ezequiel e diz: então profetiza. Ezequiel profetiza, e os ossos que estavam separados agora começam a se ajuntar, e Ezequiel vai profetizando, e aqueles ossos começam a ser cobertos de nevo, de carne, até que agora Ezequiel olha e existe um exército na sua frente. Não são mais ossos, mas é um exército. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, aos olhos humanos agora está bom, porque você olha e vê um exército, só que ainda falta uma coisa. Ezequiel olha, talvez não entende aquilo, mas o que falta? O sopro do meu espírito. Profetiza sobre eles, Ezequiel. Então a palavra de Deus diz: Ezequiel olha para aquelas pessoas e diz: Espírito Santo, vai sobre eles. Espírito Santo, vai sobre eles. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor enche aqueles homens, enche aquele exército, e é mais ou menos o que vai acontecer com essa igreja a partir de hoje. O Espírito Santo vai começar a encher, o Espírito Santo vai começar a encher gente que talvez até hoje chegou aqui e não tinha um pingo do Espírito Santo, mas vai ser revestido por esse Espírito, aleluia, querido. E então agora nós chegamos no texto que nós lemos na palavra de hoje. Ezequiel vai tendo essas visões, até que então nós chegamos na visão que nós lemos no versículo de hoje, Ezequiel capítulo de número 47, nós vamos perceber que a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel viu algo que parecia-se como o templo, porém Ezequiel sabia que aquele templo havia sido destruído. Então Ezequiel está tendo uma visão sobrenatural. O que ele estava vendo não era o templo de Salomão, não. O que Ezequiel estava vendo não era uma igreja como dos dias de hoje, não. Ezequiel estava olhando o templo que será reconstruído quando Jesus voltar na terra. Ezequiel estava tendo uma visão sobrenatural. Só que o que chamou a atenção de Ezequiel é que o anjo o levou, e aquele anjo o levou e o chamou: Ezequiel, vem para a água. E Ezequiel viu que aquela água saía do templo, das portas do templo saía aquela água era a água da vida, água do Espírito, água que saía da porta do templo, essa água do Espírito. Nós olhando na Bíblia Sagrada vamos ver Jesus olhando para uma mulher, lá naquele poço de Samaria, e quando ele olha para aquela mulher samaritana, ele diz: ei, eu sou a água da vida. Então a visão que Ezequiel está tendo da água saindo do templo é uma visão que está querendo dizer algo, é uma visão que está querendo dizer: Jesus, por onde passar, vai ter vida. Jesus, por onde passar, vai ter cura. Por onde o mestre passar, algo diferente vai acontecer. Onde não dava fruto, vai começar a frutificar. Onde estava morto, vai passar a ter vida. Jesus, por onde passa, a história muda. E eu tenho uma notícia para você: Ele está presente nessa noite, aleluia. Querido, então aquele anjo, aquele homem, vai olhar para Ezequiel, vai medir 500.000 côvados, e o que os 1.000 côvados significam? 500 metros, e então aquele homem com o cordel de medir, mede 500 metros, olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, vem. E Ezequiel, que estava à margem do rio, agora vai andando até aquele lugar. Quando Ezequiel está andando, ele vai dizer: águas que me davam pelos tornozelos. E então aquele homem do cordel de medir olha Ezequiel no fluxo do Espírito, olha Ezequiel no rio do Espírito e diz: Ezequiel, você até entrou na água, mas está pelo tornozelo, vem mais 500 metros. E então ele mede mais 500 metros e fala: Ezequiel, vem. E está lá Ezequiel andando, e agora Ezequiel vai dizer: águas que me davam pelos joelhos. E querido,
querido, você já entrou na água? Quem já entrou na água, numa piscina, num mar, em algum lugar? Querido, quanto mais você entra, mais difícil fica de você se locomover. Quando a água está pelo tornozelo, é muito fácil eu continuar andando para onde eu quero. É muito fácil eu continuar fazendo do jeito que eu quero. Mas quando começa a passar para o nível do joelho, começa a ficar diferente. Começa a ficar mais pesado o passo. Conforme eu vou andando, começa ficando mais difícil eu andar. A não ser que se eu estou no mar, por exemplo, a onda vem e me leva para o raso, ou a água puxa de volta, mas ali eu já estou sendo guiado pelas águas. E então Ezequiel, guiado pelas águas, aquele homem fala: Ezequiel, só no joelho não é o suficiente, vem mais 500 metros. E então Ezequiel anda mais os 500 metros, e agora ele vai dizer: águas que me davam pelos lombos. Os lombos vai significar da cintura até mais ou menos a linha dos ombros. Então Ezequiel está quase coberto pela água, quase coberto por aquele rio do Espírito Santo, aquele rio da água da vida. Só que o anjo olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, ainda não é o suficiente. Ezequiel, tem muita gente que para quando a água está pela cintura, Ezequiel. Tem muita gente que para quando a água está nos lombos, Ezequiel. Só que eu vou medir mais 500 metros. O Espírito Santo está presente nessa noite, e Ele está falando para alguém: ei, não se contenta com a água pelos lombos, eu quero você mergulhando na minha presença. Esse Espírito está presente nessa noite. Eu quero mergulhar. Quantos mais querem mergulhar no Espírito nessa noite? Querido, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Quem está com o cordel de medir? O anjo, o homem que veio do céu. Então quem mede a profundidade é o homem do céu, não é o irmão que está do seu lado, não. Quem mede a profundidade é o homem do céu, não é o irmão que fica incomodado com o teu glória, não. Não é o irmão que fica incomodado de você pular na presença, não. É o homem do céu. E o que o homem do céu está dizendo para a gente nessa noite: vem mais, sobe o nível. Não se contenta com o nível na água dos joelhos, não se contenta com o nível pelo lombo, não. Mergulha na minha presença, vem mais perto de mim. Querido, esse é o problema da igreja nos dias de hoje. Crentes que vivem um culto fúnebre, crentes que vêm para a igreja, sentam no banco e ficam olhando com a cara feia o culto todo, e ainda vai embora dizendo: eu não gostei do culto. Eu tenho uma notícia: o nosso culto não é para ninguém, o nosso culto é para Deus. Quem tem que gostar do teu culto é Ele, quem tem que se agradar da tua adoração é Ele. Então adora o nome dEle nessa noite, manda a glória para cima, porque Ele manda a glória para baixo. A palavra de Deus vai dizer que quando o templo de Salomão foi construído, quando Asaf e os levitas entraram adorando, a nuvem da glória de Deus foi para cima da casa, e então eles continuaram adorando, e a nuvem que estava em cima da casa entrou na casa. Então, querido, a sua adoração move a presença de Deus, a sua adoração move a presença do Espírito Santo. Eu, se fosse você, abrir a boca para glorificar o nome dEle. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo arde no meu coração. Ele quer que alguém mergulhe na presença dEle. Não se contente em ficar no raso, não se conforme em simplesmente ser batizado com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais, busque o dom de profecia, o dom de interpretação. Não fica parado. Nós estamos em uma guerra espiritual. Cada dia que você fica sem orar é um demônio que podia ter sido derrubado e ainda está de pé. Cada dia que você esquece de dobrar o seu joelho, cada dia que você esquece da presença,
Aleluia! Mas eu acredito ainda numa igreja, uma igreja que ainda ora, uma igreja que ainda é cheia do Espírito Santo, uma igreja que ainda mergulha nessa presença. Querido, quando Ezequiel vê que a água não dá mais para se passar, e agora ele tem que mergulhar, eu consigo entender algumas coisas. Primeiro, irmão, quando você está mergulhado na presença, não tem como ouvir quem está lá fora. Não tem como dar ouvido para quem está lá fora. Irmão, já mergulhou e tentou ouvir o que alguém fala lá fora? Você não escuta. É por isso que você tem que estar mergulhado na presença. Sabe por quê, querido? Porque senão alguém vai chegar e vai falar: ei, por que você grita tanto lá na igreja? Por que você vai todo sábado, todo domingo para a igreja? Só que quando você está mergulhado, você não dá ouvido para isso. E querido, quando nós vemos, Ezequiel é retirado daquela água e é levado para a margem de novo. E aí aquele homem olha para ele e diz: Ezequiel, dá uma olhada. Por onde as águas passam, onde tinha morte, agora tem vida. Ezequiel, dá uma olhada. O Mar Morto, que é o rio descrito no texto que nós lemos, nunca houve vida por causa da quantidade de sal. Só que quando o rio que sai do templo deságua nele, onde só tinha morte, onde nunca deu para se criar uma vida, tem abundância de vida. Sabe o que Deus está querendo falar para você nessa noite? Muita gente já olhou para você e disse: nunca vai dar nada. Tem morte, vai continuar com morte e nunca nada vai sair bom dali. Só que o rio que sai da porta do templo chegou nessa noite. Aleluia. E onde até hoje a sentença era de morte, onde até hoje diziam: não vai dar fruto, não vai frutificar, a partir de hoje vai virar árvore frutífera, vai ter vida. A palavra do Senhor vai dizer: só fica forte até chegar outro mais forte no ambiente, só fica forte até chegar outro mais forte. E Deus manda eu dizer: a depressão é forte, mas Jesus é mais forte. A doença é forte, mas Jesus é mais forte. As drogas são fortes, mas Jesus é mais forte. O mundo até tem força, o diabo até tem força, mas Jesus, Ele é mais forte. E Ele chegou, Ele está na casa, e aonde você for, Ele vai com você. Querido, se coloque de pé comigo. Ramai, que ramanai.